Cumprimento os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Somos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vida Abundante, aqui do Centro de Colatina Espírito Santo. Seja bem-vindo você aqui, mais um dia de culto da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E conforme a gente tinha falado dos outros das duas últimas terça-feiras, a gente vai dar continuidade hoje falando sobre o fruto do Espírito. Mas antes disso, vamos fazer uma oração? Você que está na sua casa, você que está aqui na igreja, vamos orar e interceder, porque a palavra do Senhor é alimento. E Ele quer que a gente venha se alimentar cada dia na sua palavra. Amém? Amado Deus, eterno Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. Nos alimente, Senhor, nos sacie, Senhor, porque queremos mais de Ti, queremos mais do Senhor. Venha nos orientar neste mundo que jaz do maligno. Nos oriente, Senhor, nos coloque na Tua direção, meu Pai. Faça de nós verdadeiros cristãos, Senhor, verdadeiros cristos que estamos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Para a gente estar iniciando, é muito interessante a gente estar falando o que a gente já falou anteriormente. E antes nós falamos sobre, conforme eu já tinha dito, a gente está falando sobre o fruto do Espírito. E a gente falou sobre o amor, que o amor como virtude do Espírito Santo, como virtude do fruto do Espírito, significa que ele é sacrificial e racional. O amor, que é a virtude do Espírito Santo, ele tem o significado de sacrificial e racional. Logo em seguida nós falamos sobre a alegria, que é uma alegria que ela não é terrena, ela não é deste mundo, é uma alegria que vem do Espírito Santo, que adentra em nós, ou seja, ela não é carnal, e sim espiritual, conforme o amor também. O amor não é um sentimento, ele é do Espírito, é um amor racional. A paz, conforme nós falamos, ela representa segurança, equilíbrio, serenidade. E falamos também da longanimidade, ou em outras palavras, em outras traduções bíblicas, nos traz como paciência, que significa calmaria, leveza, suavidade. Se a gente for analisar nas outras aulas que está disponível no nosso canal no YouTube, a gente vai ver que tudo envolve através do Espírito. Isso quer dizer que não vem de nós. Não tem como nós tentarmos alcançar isso. Não tem como. A forma carnal não tem como. Ela é espiritual, é totalmente através do Espírito Santo. Mas dando continuidade hoje, pela glória de Deus, vamos falar sobre benignidade, que é a próxima virtude do Espírito Santo. Isso quer dizer o quê? Benignidade é igual a generosidade. Aquele que trabalha para o bem é transformar o mal no bem. Quando a gente fala em benignidade, nós estamos falando de generosidade, conforme eu falei. Quando nós estamos falando de benignidade, estamos falando de trabalhar para o bem, fazer o bem. Mas existem algumas colocações que alguns dizem que, mas todo mundo faz o bem. Temos que fazer as obras. Não. Estou falando de uma virtude que o Espírito Santo coloca em nós, que é a benignidade. Para a gente entender melhor sobre qual generosidade, nada melhor falar sobre Lameque. Lameque, ele era filho de Metusael e descendente de Caim, um homem que tem a confiança nas armas, com oposição à confiança em Deus. E contraposta sobre Lameque, nós vemos Enos, filho de Sete. Enos era conhecido por invocar o nome do Senhor. Por que eu estou colocando esses dois homens? Um filho de Caim e o outro filho de Sete. Para a gente entender um pouco, vamos abrir a nossa Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 4, Gênesis, capítulo 4, e o versículo 26.
Glórias a Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 26. Você que está em casa, se você tiver um lápis, uma caneta, anote as referências bíblicas e depois vai estudando, vai se alimentando da palavra, que será muito de grande proveito para você e sua família. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: e a Sete também nasceu um filho, e ele chamou seu nome Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Conforme eu tinha dito, por que eu falei de Lameque e de Sete? Lameque, ele não tinha a confiança em Deus. Se você for analisar e estudar a história de Lameque, a sua descendência não era uma descendência próxima. Não era uma descendência de grandes conquistas, como nós vemos durante a Bíblia, a história da Bíblia. Mas Enos, a sua descendência, a partir de Sete, começou a invocar a Deus. Enos invocava o nome do Senhor. E nós vemos aqui duas gerações diferentes. Que geração você faz parte? A geração de Lameque, que contém a sua própria autoconfiança, que não acredita na benignidade? Ou você é da geração de Enos, que invoca o nome do Senhor, que tem sim e acredita na palavra de Deus? Porque Enos, ele fazia o bem, ele invocava o nome do Senhor. Aleluia. E mais à frente, a benignidade nos aproxima dos padrões de Deus. A benignidade nos aproxima dos padrões de Deus. Sabe como? 1 Coríntios, glórias a Deus. Hoje nós vamos folhear mais a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, diz assim: algumas Bíblias falam caridade, outras Bíblias falam amor. Aleluia. O amor é sofredor e é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se envanece. O começo desse versículo fala: o amor é sofredor e é benigno. O amor não é sofredor e faz o bem, não busca o mal. Aleluia. Nunca quer o mal ao próximo. A benignidade é aquela que você faz o bem, você é generoso, mesmo não esperando nada em troca. A benignidade é aquela que você vai fazendo bem, mesmo que de repente o seu próximo está fazendo mal para você. Mais à frente nós vamos começar a entender o que é benignidade. Estou fazendo uma pequena introdução do que é benignidade para você. Mas qual é a diferença da benignidade cristã, que é a palavra de Deus, e a benignidade comum? Quando nós vemos falando sobre benignidade comum, é aquela que você faz o bem. Você começa a fazer aquelas obras: eu dou um pouquinho, eu dou um dinheiro a fulano, eu dou comida a ciclano, eu dou de beber a americano. Essa é a generosidade comum. Às vezes, momentos, espera algo em troca. Não faz bem aquele que está fazendo mal para você. Parece meio meio redundante, mas não é. Olha o que a palavra de Deus fala lá em Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículo de 27 ao 36. Nós vamos ler todo. Lucas, capítulo 6, versículo do 27 ao 36. É necessário ler todo, para a gente começar a compreender de tudo isso que estou falando aqui com você. Aleluia. Versículo 27. Mas a vós que ouvis, eu digo: amai aos vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, e orai pelos que vos maltratam. Ao que te ferir em uma face, ofereça-lhe também a outra. E ao que te tomar a capa, não o proíba de tirar-te a túnica também. Aleluia, glórias a Deus.
Glórias a Deus, aleluias. Dá para cada homem que te pedir, e aquele que levar os teus bens, não lhe exiges que os devolva. E assim como queres que os homens vos façam, fazeres igualmente. Porque se amardes aos que vos amam, qual é o vosso reconhecimento? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, qual é o vosso reconhecimento? Pois os pecadores também fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles que querem, de quem esperais receber, qual é o vosso reconhecimento? Pois os pecadores também emprestam aos pecadores, para receberem novamente outro tanto. Aleluias. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes de volta, e será grande a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para os ingratos e para os com os maus. Sedes, pois, misericordiosos, assim como vosso Pai também é misericordioso. Aleluia. Aleluias. Dentro desses versículos, do versículo 27 ao versículo 33, 36, nós vemos como é que contrasta totalmente a benignidade cristã que o Senhor Jesus nos mostrou e está falando conosco nessa noite. Na benignidade é conforme Ele falou. Se você empresta algo ou faz algo querendo algo em troca, os pecadores também fazem isso. As pessoas que estão no mundo também fazem isso. Mas aquele que faz o bem, mesmo as pessoas que estão fazendo mal para ela, é como se, por exemplo, se você está esperando algo, você está querendo o seu galardão aqui na terra, você pode até fazer, mas você está perdendo o seu galardão lá no céu. Quando você faz algo, esperando o galardão no céu e não esperando reconhecimento nenhum aqui nessa terra, seu galardão está sendo preparado lá em cima para você. Aleluia. Não faça esperando algo, não faça esperando aplausos das pessoas. Faça a benignidade, essa parte espiritual do Espírito Santo da sua vida, e não espere nada em troca. Faça para o Senhor. É aquela que se manifesta quando a minha capacidade humana não entra em cena. É quando a sua capacidade, ela não pode entrar em cena a modo nenhum. Quer ver um exemplo? Quando nós olhamos lá na palavra do Senhor mais à frente, nós vamos ver algumas situações, alguns momentos que o Senhor Jesus Cristo mostrou para a gente. E Deus, graças a Deus, no Velho Testamento nós vamos ver também uma história que bate tudo o que o Senhor Jesus Cristo nos está ensinando. E não esqueça, a sua capacidade humana não pode ser manifestada, e sim o Espírito Santo que tem que se manifestar em sua vida para se manifestar a benignidade. É o ato que eu conduzo sem precisar de aplausos. Não fique esperando pelo reconhecimento. O único reconhecimento que você vai ter é de Jesus, é de Deus. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Não espere nada em troca. Aleluias. A benignidade mantém o velho homem no passado, em outras palavras, enterrado, para que ele nunca volte. Quando eu falo velho homem, é aquele momento que você age carnalmente, que a carne prevalece sobre o Espírito Santo, sobre o Espírito. Não deixe isso acontecer. A benignidade faz com que isso seja enterrado, que aquele velho homem, aquele homem carnal que você era, seja enterrado, que ele não se manifeste, mas pelo contrário, prevalece o Espírito de Deus na sua vida, prevalece o agir do Espírito Santo. Aleluias. Não tem como agir as características de Cristo sem o Espírito Santo. As características de Cristo na sua vida precisam
precisa se manifestar. Mas só que como eu falei nas outras aulas, outros cultos que eu falei com vocês, é só através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não esqueça, busque o Espírito Santo de Deus na sua vida. Busque a palavra de Deus. Busque o fruto do Espírito. Seja como Cristo. Tem uma história muito interessante. Alguns jovens vão lembrar se estiver assistindo ou vão assistir. Existia um missionário na África. Ele estava vários anos ali naquela aldeia fazendo, e ele falou uma coisa antes de sair do seu país, da Inglaterra. Ele falou: estou indo para que isso aqui se cumpra na vida dele, que as pessoas vissem a palavra na vida dele. Ele ficou um bom tempo ali naquela aldeia e ele adoeceu. A igreja da Inglaterra que tinha mandado ele, viu que ele estava doente. O único lugar que podia tratar dessa doença dele era na Inglaterra. O que eles fizeram? Levaram ele, trouxeram ele de volta para a Inglaterra e mandou um outro missionário para cobrir ele naquele lugar, porque ele tinha feito um trabalho muito bom. E aquele missionário novo chegou naquele lugar, foi para onde a casa do antigo missionário que estava ali, e ele falou assim: não, eu vou pregar sobre Jesus amanhã, eu vou na aldeia, eu vou lá pregar, vou falar de Cristo. E o dia, a noite passou, aleluia, ele chegou lá, começou a pregar a palavra de Deus. E o chefe da aldeia levantou a mão e falou assim: missionário, a gente conhece esse homem do que você está pregando, mas como assim? Ele estava aqui. E o missionário, sem entender nada, perguntou quem é. O mais interessante que eles falaram: não, missionário fulano de tal, que ele voltou para o seu país, que ele estava passando mal. Qual é a conclusão de tudo isso? Aquele missionário, ele não era mais ele. Cristo já estava dentro dele fazendo as obras. Era como se a vontade dele não prevalecia mais. Cristo já estava envolvido nele. O Espírito Santo já estava dentro dele. E as pessoas viam Cristo através daquele missionário. O que eu quero dizer com isso? Deixe o Espírito Santo envolver em você. Que as pessoas que estiveram ao seu redor vejam Cristo através de você. O fruto do Espírito faz isso. Aleluia. E existem 3 coisas que te ajudarão a ser benigno. Primeira, não pense no que a pessoa merece. Não pense no que a pessoa merece. É como se, por exemplo, fulano merece tanto, ciclano merece mais do que fulano. Não. Trate todo mundo igual. Aleluia. Falar sobre José, sobre esse momento, como a primeira coisa que te ajudará a ser benigno. Isso faz a gente lembrar de José. Se a gente for entender, José foi vendido como escravo, foi preso, aleluia, ficou um bom tempo preso, ficou um bom tempo como escravo. Mas sabe de uma coisa? Olha o tempo que o processo que José precisou passar para ser governador do Egito. Sabe o que significa ser governador do Egito naquela época? O Egito era a potência, era a civilização mais potente naquele mundo, naquela época. Em outras palavras, José era o homem mais importante da face da terra, tirando Faraó. Quando o Faraó não estava sentado no seu trono, o homem que comandava, o homem que falava, o homem que falava sim e não para acontecer, era José. Mas antes, para ele chegar lá, ele precisou passar pelo processo. Ele precisou aprender a ser benigno. Sabe por quê? Porque mais à frente, depois que ele vira governador do Egito, os irmãos dele aparecem, aqueles que vendeu ele como escravo. Você já se imaginou se colocar no lugar de José? Vendo as pessoas que te venderam, vendo as pessoas que te magoaram, vendo as pessoas que te jogaram pedra.
qual seria a sua reação? O que você faria? Porque José era o homem mais importante naquele momento. Ele podia fazer o que quisesse. Mas aí entra a benignidade. Aí entra o processo que José passou. Que ele estava preso, que ele estava como escravo. Se ele quisesse exterminar os irmãos dele naquele momento, ele podia fazer aquilo. Mas pelo contrário, ele acolheu. Ele perdoou eles. Se você tem uma mágoa com uma pessoa, e às vezes essa pessoa está fazendo mal para você, perdoa essa pessoa. Contrasta isso, faz o bem contra o mal, porque toda vez que você faz o bem contra o mal, o bem prevalece. A pessoa vai ver que Cristo está na sua vida. Aleluias. Segunda coisa que te ajudará a ser benigno: siga o exemplo de Jesus. Decida ser como Jesus e analisar o que Jesus faria numa situação que você estivesse. Quer ver uma coisa? Abre lá, Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos, glórias a Deus, capítulo 5, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Eu preciso ler esse versículo novamente. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco. O que a gente estava falando no segundo ponto? Siga o exemplo de Cristo. Siga o exemplo de Jesus. Olha o que Jesus fez por nós. Ele morreu por nós. Morreu por todos nós. Ele não olhou o que ele ia ganhar. Ele ajudou todos que passaram à sua frente. Até mesmo aquela mulher que tocou na sua veste. O que nós estamos fazendo com o nosso próximo? Com aquele vizinho seu, com aquele amigo, com aquele seu parente até mesmo. Segundo ponto: seja como Cristo, faça como Cristo, tome decisões como Cristo. Aqui Romanos fala que Jesus, ele não, momento nenhum, ele deu um passo atrás. Ainda assim, lá, quase antes de ser preso, ele falou: Senhor, se for possível, passe esse cálice. Mas ele entendeu o propósito de Deus. Entenda o propósito de Deus na sua vida. Seja benigno. Faça como a palavra do Senhor nos orienta. Aleluias. E terceiro, como está a sua motivação? Analise agora, nesse momento, como está a sua motivação. Eu não estou falando de motivação de estar tal, não. A sua motivação de estar na igreja, a sua motivação com o seu próximo, a motivação na própria palavra de Deus. Porque quem quer galardão, como eu falei aqui, aquele que quer galardão aqui na terra, vai deixar o seu galardão nos céus. Como está a sua motivação? Você está fazendo para agradar a Deus ou você está fazendo para agradar os homens? Porque benignidade é tudo isso que a gente está falando nessa noite. Benignidade é fazer o bem, sem esperar nada em troca. Benignidade é aquilo que Cristo fez por nós. É aquilo que José precisou experimentar antes de subir no trono. A benignidade não trata como indiferença. Quer ver uma coisa? Vamos abrir Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas. Glórias a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. É um pouquinho longo, mas vale a pena a gente ler e entender. A partir do versículo 25 do capítulo 10 de Lucas. E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, o que eu faria para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês?
E ele respondeu e disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com todas as tuas forças, e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse: tu respondestes corretamente, fazes isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E quem é meu próximo? E respondendo Jesus disse: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu entre ladrões, os quais o despojam, e o feriram, e partiram, deixando-o quase morto à beira da estrada. E por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e quando ele o viu, passou pelo outro lado. Sabe o que significa sacerdote nesse momento? É aquele que está na frente, é aquele que entra no Santo dos Santos, é aquele que comanda. Quantas pessoas, você que é sacerdote, vê quantas pessoas caídas entram nas igrejas e saem sem sequer você cumprimentar. A palavra do Senhor continua assim, lá mais, canta lá. Aleluia. E por acaso descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, como a gente leu, e quando ele ouviu, passou pelo outro lado. Versículo 32. E assim também como o levita, quando chegou ao lugar e o viu, ele passou também pelo outro lado. Levita. Agora eu estou falando para a igreja. Você que não somente canta, toca, mas você organiza a igreja, limpa a igreja, recepciona as pessoas na porta. Você que organiza toda a parte burocrática da igreja, você evita. Quantas pessoas entram na igreja e você nem sequer olha nos olhos dela? Até membros da igreja. Ou esquece de pegar o celular, dar uma ligada para o irmão: irmão, você está bem? Você sumiu? Esquecemos do nosso próximo. Passamos, ele está caído, machucado, e passamos por fora. Versículo 33. Mas um certo samaritano, estando de viagem, veio até ele, e vendo, teve compaixão dele, teve benignidade. Eu poderia até continuar, a gente sabe a história do bom samaritano. A benignidade não trata com indiferença. Só porque você está aqui em cima, como eu estou aqui falando com vocês, significa que uma pessoa não esteja precisando. Eu não posso dar um abraço. Sabemos que a gente está passando uma época que não podemos dar abraço, mas um olá, ou está tudo bem? Eu posso te ajudar? Posso orar por você? Vamos orar juntos? Ou até mesmo aquele irmão que vem todos os dias na igreja, você não cumprimenta ele. Parece que entra no culto, vem para o culto, senta, termina o culto, sai. Não seja assim. Porque o Senhor está nos mostrando que precisamos fazer o bem, precisamos ser benignos, precisamos praticar esse fruto. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos molda. Se você não faz isso, você termina aqui em cima, sai igual um foguete e vai embora. Muda a partir de hoje. Cumprimente o seu próximo, os seus irmãos da igreja, os seus vizinhos. Aleluias. A benignidade se manifesta em comportamento e sentimento. Engraçado, eu estou falando, e agora a gente entrou numa
momento que é dentro do bom samaritano, que foi a situação do samaritano. Ele parou, ele ajudou. Primeiro, ele teve um comportamento diferente daqueles que se diziam ser santos, aqueles que se diziam ser os tais. Primeiro ele teve um comportamento, depois ele teve um sentimento. Quando eu falo comportamento neste momento, é simpatia, reciprocidade de relacionamento, é se colocar, é ver a situação e fazer alguma coisa. E quando eu falo de sentimento, é empatia. Coloca no lugar do seu próximo. Como que eu me sentiria no lugar de fulano, ciclano e bertano? Às vezes nós julgamos demais, apontamos o dedo. Olha, você está assim, assim, assado. Não! Jó, a todo momento dele, da vida dele, sempre foi próximo, o homem mais rico do planeta. Mas chegou uma hora que Satanás foi diante de Deus, e Deus falou: deixa o meu servo Jó, homem digno, homem fiel, temente. Satanás falou: tu deste tudo para ele, tu deste riquezas, conforto. E o Deus falou: vai lá então, tira tudo. Satanás não perdeu tempo, foi lá e tirou. Acabou com tudo que ele tinha, seus bens, a sua família, seus filhos. E por incrível que pareça, Jó não perdeu a sua fé. Ele adorou ao Senhor. Ele teve um momento de pânico, mas falou e adorou o Senhor logo em seguida. Satanás voltou lá diante de Deus de novo, mas também ele tem saúde. Olha a vida dele, ele está bem. Deus falou: beleza, então vamos fazer o seguinte, vai lá, toca na carne dele, mas não tira a vida dele. Jó chegou um momento de miséria, sua pele descascando, fedendo, e os amigos dele chegaram diante dele e falou: você pecou, Jó, pensa, isso não poderia acontecer com você, foi alguma coisa errada que você fez. Jó não pecou em momento nenhum. Jó em momento nenhum errou. Ele foi fiel do começo ao fim. Mas as pessoas que veem a sua situação que está nesse momento, acham que você pecou. Não dê ouvidos. Faça o bem. Gera benignidade em você. Deixa o Espírito Santo gerar isso em você. Faça o bem para essas pessoas que acham que algo aconteceu, ou estão fazendo mal para você, porque algumas palavras que são ditas para nós fazem mal no nosso psicológico. Às vezes enfraquece a nossa fé. Faça o bem, glorifique a Deus, porque processo passa, como foi José, passou o processo. Você aprendeu algo, está aprendendo algo hoje. Aleluias. O maior exemplo de benignidade não tem outro, é o próprio Deus. Sabe por quê? Sabe por que disso? Aleluias. O apóstolo Paulo fala que nós não seríamos dignos do reino dos céus, não seríamos dignos da graça dele, estaríamos totalmente condenados por causa do pecado. Você e eu hoje, se não fosse Cristo, o amor benigno de Deus por nós, estaríamos condenados. Mas Ele mandou seu Filho, como a gente falou aqui, para que você hoje tivesse essa oportunidade de aprender a sua palavra, de mudar o seu caráter hoje e ser diferente, ser como Cristo, ser um verdadeiro, como eu falei na oração, ser um Cristo na face da terra. Aleluias. Romanos capítulo 12, versículo 10. Abre sua Bíblia. Romanos
Romanos capítulo 12, glória a Deus, versículo 10. Sede amigavelmente afeiçoados uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Sabe o que ele está falando aqui? Dê honra ao seu próximo, honra eles, mesmo que, vamos colocar assim, mas fulano não merece, ciclano não merece. Não olha dessa forma, porque você está olhando com os olhos carnais, você está falando com uma benignidade comum. Eu estou falando da benignidade, virtude de uma vida cristã. Aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 45. Mateus 5. Glórias a Deus. 5,45 diz assim: para que sejais filhos do vosso Pai, do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Deus não é injusto. Aquele mesmo sol que vem sobre sua cabeça, que você é justo, ele vai vir sobre a cabeça do injusto. Aquela chuva que cai, ela vai vir para os justos e para os injustos. Esse é o amor do Todo-Poderoso. Esse é o amor benigno que nós estamos falando aqui nessa noite. E para concluir, a vida cristã só pode ser vivida pelo Espírito Santo de Deus. Não tenta viver uma vida cristã, entre aspas, agora eu vou falar, superficial. Só tem uma forma de você viver realmente o que está aqui escrito na palavra de Deus. Só tem uma forma: o Espírito Santo. Ele prometeu que ia deixar o Consolador. O Consolador está aqui conosco. É Ele que muda o seu caráter, é Ele que muda a sua vida, é Ele que te consola, é Ele que transforma. Só tem uma forma de você sair do superficial e mergulhar, é só através do Espírito Santo. Clama por Ele, chame por Ele. Aleluia, glórias a Deus. Eu gostaria de fazer uma oração com você. Pai, aprendemos aqui nessa noite sobre a benignidade. Senhor Jesus, faça de nós como o Senhor é, que nós tomamos decisões conforme a sua vontade e não a nossa, que o nosso velho homem seja deixado para trás, seja enterrado, e que vivemos sim essa vida espiritual, essa vida cristã exemplar, essa vida de mergulhar no teu Espírito e deixar Ele transformar o nosso caráter. Senhor Jesus, não queremos mais viver como nós vivemos, mesmo que seja difícil dar a outra face. Mas Deus transforma o nosso caráter, transforma a nossa vida de dentro para fora, nos nossos pensamentos, nas nossas decisões, no nosso falar, no olhar, no ouvir. Jesus, queremos ser como o Senhor é, como a tua palavra diz. Transforma as nossas vidas em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero agradecer a sua presença nessa noite, nessa live, e quero te dizer que as portas dessa igreja estão abertas para você. Você será muito bem-vindo aqui. Além das lives que estamos fazendo, a igreja está aberta presencialmente, claro, com distanciamento que o governo está estabelecendo para nós, que é de 1,5 metro. As portas estão tendo nossos obreiros com álcool para borrifar nas suas mãos. Ninguém dentro da igreja, além das pessoas que usam o microfone,
estão totalmente de máscara. Estamos prevenindo para que não aconteça algo de ruim. E gostaria de fazer um convite a você nessa noite. Quinta-feira é o nosso culto Vida Abundante, a partir das 19h30. Esteja conosco, se você puder, venha à igreja, mas que não esteja dentro do grupo de risco. Agora, se você não puder vir, acompanhe conosco a partir das 7h30. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical a partir das 8h30 da manhã. E à noite, a partir das 19 horas, a nossa Santa Ceia do Senhor. Glórias a Deus. Estejam nos acompanhando e que Deus nos abençoe. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.